queria, vocês são professores, né? Qualquer um, dirigido a nenhum, mas pontuar 3 ou 4 diferenças entre o geógrafo marxista e o não marxista. Aí já garanto que eu vou comprar de qualquer forma. A primeira diferença é que o geógrafo marxista ganha mais dinheiro. Pode parecer contraditório, mas como disse uma vez o Reinaldo Azevedo, ele tem razão. O capitalismo é um sistema generoso, porque ele enriquece até aqueles que o difamam. Então acho que quem mais ganha dinheiro com geografia no Brasil é o José William Vizzentini, que ele não é um marxista do ponto de vista epistemológico, assim, mas ele segue aquelas ideias da geografia crítica, radical, e esse cara já ganhou um dinheirão vendendo livro didático que malha o capitalismo, né? Então, assim, uma primeira diferença é essa daí, né? Vou fazer o seguinte comentário. O que mais se opõe ao marxismo na história é o liberalismo, né? Então, assim, então nós somos geógrafos liberais. Eu não gosto desse rótulo pelo seguinte, olha. Na verdade, eu gosto do liberalismo, etc. Eu gosto de menor carga tributária, eu gosto de mais competição. Todas essas coisas que parecem razoáveis a qualquer pessoa que tenha um certo bom senso. Por outro lado, eu acho o seguinte, quando tem uma opção ideológica, eu quero que a sociedade vá para aquele rumo e não para aquele, né? Isso é uma coisa boa, mas não quando tem um trabalho, é bom como indivíduo, mas não como um trabalho, eu sou geógrafo. Se tu é geógrafo, ou sociólogo, ou historiador, a primeira coisa que tu tem que te ater é os fatos e a realidade. Por quê? Porque se de repente tu tem uma realidade que está dizendo assim, tu tem uma baita desigualdade no país, ou o índice de criminalidade está assustador, ou tu tem um problema ambiental sério envolvendo água subterrânea e tal, é a isso que tu tem que te ater. Se a opção, como eu diria, a proposta para melhorar isso passa pelo socialismo, passa pela social-democracia, passa pelo liberalismo ou qualquer outro ismo, é um passo posterior. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, é mais ou menos um trabalho, vamos supor, de um médico. Primeiro fazer um diagnóstico. O diagnóstico é esse. Pá! E agora qual é o tratamento? Bom, agora vamos discutir, tem vários caminhos aqui, né? Então, por que eu digo isso? Que para mim é importante dizer que somos geógrafos não marxistas. Porque a gente não se alinha a esses geógrafos humanos que tendem a entender a realidade e tentar enfiar marxismo onde ele não se encaixa em lugar nenhum. Mas na geografia não tem como, entendeu? Agora, se por acaso o Fernando ele é mais liberal que eu, ele é um libertário, se por acaso o Diniz é um pouco menos, se por acaso eu sou meio termo liberalismo, isso é posterior, é uma discussão posterior. A proposta de melhoria da sociedade é posterior. O problema é que hoje em dia está surgindo uma nova direita aí, e claro, é bom para se opor aos vícios da esquerda, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque daí as pessoas se agarram a algumas bandeiras, né? E dizem, não, tu tem que ser assim. Aí o cara questiona e pensa um pouquinho diferente. Não, esse cara aí, olhe nele, ele já está fazendo perguntas demais. Esse tipo de fanatismo, a gente não pode, pelo fato da gente estar criticando a esquerda porque ela dominou culturalmente o país durante muito tempo, cometer o mesmo erro estando no extremo oposto, entendeu? Esse é um perigo. Porque senão, de repente, a gente torna um fanático do extremo oposto. Eu estou cada vez mais tentado a achar que a divisão política do mundo, ela não é uma linha reta, aqui está a direita e aqui está a esquerda. Para mim parece uma ferradura, onde a extrema direita e a extrema esquerda estão cada vez mais pertinho uma da outra. Só que uma defende a propriedade privada e a outra não, mas elas são tão extremistas ou radicais quanto a outra. O que a gente não pode perder na sociedade, o que parece que se perdeu na universidade, é o diálogo e respeitar a diferença, entendeu? Então, por exemplo, quando uma cambada de pessoas que se diz professor invade uma instituição para dizer que é a casa do povo, mas cometendo violência, o que eles querem? Eles não querem o diálogo. Porque se eu for lá para ouvir em silêncio, pedir a voz e comentar, eu estou sendo civilizado, estou agindo como cidadão e me opondo democraticamente. Quando eu chego ali, arrebentando tudo, o que eu estou propondo? A barbárie. Eu estou propondo a força. E é claro que uma força, uma ação, gera uma reação. Depois não adianta chorar e se fazer de vítima. E o problema é que hoje no país a gente está vendo muita auto-vitimização. Coitadinho de mim, não sei o que. Não, peraí, não é por aí. Eu dei uma viajada na resposta, mas acho que deu para entender. Eu acho que tem uma terceira coisa assim que a gente fala não marxista, né, para
agrupar um saco de gatos, né? Que é tudo que não é aquele grupo que está ideologicamente unido debaixo de uma bandeira, né? De uma bandeira específica. Porque quando você pensa assim, por exemplo, um matemático, não tem um matemático marxista e um matemático não marxista, tem um matemático, certo? Quando você vai indo cada vez mais perto das ciências humanas, você começa a ter mais essas divisões ideológicas, porque o cara confunde a opção política dele com a opção metodológica, epistemológica que ele faz, né? E isso é um erro que as pessoas cometem, né? Porque a tua opção epistemológica, ela deve estar adequada ao problema que você quer estudar, né? Isso quer dizer, os métodos que você escolhe para o teu estudo, eles têm que ser adequados àquele objeto. Ele deveria ser desvinculado da tua ideologia, né? Pelo menos assim, se ele não for desvinculado da ideologia, você tem que estar ciente disso e deixar ciente para o teu leitor, né? Isso é mais ou menos o que a gente tenta deixar claro nos nossos blogs. Assim. Tipo, o cara que vai ler o meu blog, por exemplo, não vai ler desavisado, entendeu? Ele já vai chegar ali e vai saber assim, esse cara, tipo, ele está à direita no espectro político, ele é liberal, ele não gosta de Estado intervencionista e ponto final. Entendeu? Tipo, ele já sabe de cara o que eu estou fazendo, já é uma opção que tem. Então, assim, essas coisas têm que ficar meio claras assim, nas ciências humanas, na nossa opinião. Isso difere a gente dos geógrafos marxistas, porque até uma coisa interessante, né, Diniz, nos anos 80 se falava muito assim na geografia marxista que eles lutavam contra o pensamento único, né? Mas no fundo o que eles fizeram foi uma igreja de pensamento único, né? Então hoje você entra na universidade, o que tem nos congressos de geografia é uma reunião de pensamento único, né? Então todo mundo lá pensa igual. Até uma coisa engraçada que eu dentro da faculdade eu era tipo meio que um rebelde, né? Porque eu era o certinho da coisa, né? Eu era contra a maconha, o aborto, mas eu era um rebelde, entendeu? Porque eu estava contra essas coisas que lá eram as bandeiras da esquerda, tipo, aí todo mundo era de esquerda, e tipo, era legal ser de esquerda, e ponto final, né? E isso, assim, é o normal, é comum, né? Isso é a geografia marxista, é como que eles ensinam os alunos, é o método de ensino, você tem que passar pelo rito de iniciação, e ponto final. Não aconteceu isso com o Anselmo, né? Porque ele já apesar de não ter estrelinha. Gente, só uma pergunta. Vocês que vivem próximos aí, a todos ao meio acadêmico, qual que está a diferença entre as universidades, faculdades públicas e privadas com relação a esse conceito? E segunda pergunta, como se colocar o contraponto, que vocês falaram tanto que ele tinha na folha, lá na terceira página, como é que consegue colocar o contraponto? Ou seja, como é que se consegue formar também alguns professores para as universidades públicas que não têm essa visão tão acentuada aí do marxismo? Eu vou falar da geografia, que é a parte que eu conheço melhor, né? O que eu noto, assim, a geografia, ela tem um modo de pensar atual, assim, que é tão monolítico, que eu acredito que acaba não fazendo muita diferença das públicas às privadas, sabe? Porque eu já peguei, por exemplo, se a gente pegar ensino médio, cursinho, eu já peguei livros didáticos que estão ali, que é a mesma coisa que o livro didático usado na escola pública, aquela visão anticapitalista, aquela visão marxista e tal. E também eu conheço geógrafos pelos textos que eles escrevem, então eu sei, esse cara dá aula na universidade particular e tal. Mas as ideias deles são as mesmas. Em outras áreas do conhecimento no Brasil, acho que é mais diversificado, né? Na economia, por exemplo, tem aqueles 3 principais centros. A Unicamp é bem de esquerda mesmo, né? É que lá que veio o Luciano Coutinho, né? Luciano Coutinho, Beluso, Maria Conceição Tavares. Então lá é a esquerda, é o pessoal marxista, keynesiano, kalekiano e tal. O doutorado completo da Dilma, o doutorado do Aloysio Mercadante, né, que foi um livro de propaganda política requentado para virar uma tese. Aí tem a PUC do Rio, que aí já é a escola bem liberal mesmo de economia. E tem a FEA, da USP, né, Faculdade de Educação e Administração da USP, de Economia e Administração da USP, que ela é mais eclética. Agora, na geografia, não. Acho que é tudo muito, seja nas particulares, ou seja nas públicas, acho que é muito monolítico. É bem esse pensamento com
contra o qual a gente escreve aí, né, nesse livro. Assim, ó, eu acho que essa cultura, essa visão vai mudar daqui a 10 anos, nós já vamos ter um quadro bem diferente. Eu, por ser mais velho que eles, eu já vi a realidade mudar algumas coisas, né? E sei que quando a gente menos espera, que algumas décadas passadas imaginava que um monstro de 22 milhões de quilômetros quadrados, chamado União Soviética, desapareceria e se fragmentaria? Ninguém pensava isso. Então, assim, a gente se surpreende com a história. Ah, não muda, é eterno retorno, mas as coisas mudam. É que o nosso tempo é muito mais lento, né? Então a gente não percebe as coisas com rapidez necessária. Mas, no caso das universidades, é que esse pessoal que está nas universidades privadas, eles também foram formados com o mesmo pessoal das universidades públicas. E muitos deles ambicionam entrar nas universidades públicas. Por quê? Porque tem uma série de privilégios que eles gostariam de ter. Uma vez o Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, faleceu faz poucos anos, ele disse uma coisa muito interessante, né? Fazendo uma piada com o jornal deles, que é o New York Times, dizendo que se o New York Times pagasse melhor seus articulistas, talvez o rumo da história fosse diferente. Ele estava fazendo uma brincadeira porque Karl Marx chegou a escrever alguns artigos no New York Times. Ou seja, se o Karl Marx, que recebia lá uma graninha para escrever alguns artigos no New York Times, recebesse um pouquinho melhor, ele ia ver que o capitalismo não era ruim. Então qual é que é o grande problema? Então vamos elevar o salário de todos os professores. Não, eu sou professor, mas eu digo não. O que tem que fazer? Você tem que criar um método diferente por produtividade. E o que quer dizer isso? O cara rendeu mais. Isso tem que ser averiguado. Alô? Isso tem que ser averiguado. Isso tem que ser averiguado de alguma forma externa. Nunca pode ser o professor aplicando prova para ele mesmo. Isso é a mesma coisa que o aluno aplicar a prova para ele mesmo. Não tem sentido. E tem que ser avaliado externamente. Alô? Por quê? Porque daí tu avalia a produtividade. Como isso? Através do rendimento dos alunos. E aí sim tu criar uma meritocracia onde quem desempenha melhor ganha bonificação. Como é o sistema de mercado. Ou seja, a gestão pública ela tem que não ser um espelho do mercado, mas copiar alguns princípios para funcionar melhor. Agora, para isso tem que brigar com quem? Com o sindicato. Para isso, tu vai ter que brigar com quem? Com ministérios, com a cabeça de burocratas de Brasília. E no nosso caso de professores, principalmente com pedagogos. Então é uma longa briga que vai durar 10, 20 anos. Vai ter que começar o projeto agora para ver. Não é para nós, não é para mim, é para o meu filho, é para o meu neto. Eles têm que fazer isso. Entendeu? Aí tu tem que ser moralista, tem que ter fé, e não é ciência. Aí é política mesmo, a política de longo prazo. Aí quando tu mudar isso, tu realmente consegue mudar a cabeça dos professores. Entendeu? Mas isso vai levar 10 anos sendo otimista. Mas tem que fazer, uma hora vai ter que mudar, entendeu? E a minha esposa mandou uma pergunta aqui, o que é ser marxista, né? Porque a gente falou, mas assim, muitos sabem, outros não, né? Ser marxista, essencialmente, é seguir as ideias de Karl Marx, filósofo do século XIX. Só que muitos não leram Karl Marx. Mas então como é que eles seguem? Eles seguem os resumos que receberam das apostilas de alguns professores que têm interpretação deles, né? Até mesmo muitos que se dizem marxistas, eu sou comunista, sou marxista, porque Karl Marx defendia o comunismo, eles não sabem que Marx defendia o capitalismo para depois fazer a revolução. Então eles querem fazer a revolução em cima da pobreza. Aí vai dividir o quê? Miséria? É uma contradição. Mas assim, na verdade, muita gente confunde um pouco, porque pensa assim que ser marxista é só lutar pelos pobres e ter igualdade social. Não, isso é o que todo socialista queria no século XIX. Tá? Na verdade, o marxista ele acha que ele é um cientista social. Ele acha que a revolução vai ocorrer naturalmente e o capitalismo vai terminar porque vai surgir uma sociedade justa e igual. Só que uma coisa que Marx nunca pensou na economia foi sobre a questão do preço. Porque as pessoas são avaliadas por sua produtividade. E isso é dado na forma de um preço. Né? Por exemplo, eu vou assistir a aula dele porque vou pagar tanto para ele porque eu vou falar que ele é um bom professor. Então, o dinheiro, o preço, não é o objetivo dele. O objetivo dele é satisfação. A forma de eu compensá-lo com isso é com um equivalente geral que a gente chama de dinheiro. E o valor é dado por um determinado preço. Isso não quer dizer que o objetivo da vida dele é o dinheiro, mas é que é só um meio de troca. Para isso, um professor acha isso que eu estou falando como se eu fosse uma baixaria. Como se eu estivesse falando um grande crime, né? Como se eu estivesse falando uma barbaridade. E na verdade
É uma questão muito simples, né? E o problema é que o marxista ele rejeita isso. Ele acha que isso é pecaminoso. Na verdade, não é ciência. É um pensamento religioso, sem ser religioso teísta, né? Mas é uma maneira de pensar religiosa, de não questionar isso aí. E é uma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Os professores se pronunciam contra isso. Eles querem ter mais dinheiro, mas eles são contra o capital. É meio que contraditório isso, entendeu? Eu ia só comentar uma coisa que o João falou da diferença dos professores, né? Mas tem uma coisa que é uma diferença de mentalidade no Brasil, que me lembra um exemplo dos engenheiros que construíram Itaipu na época do regime militar. Quando eles acabaram a construção de Itaipu, a maioria deles foi fazer concurso para ser professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal em São Paulo, né? na USP, principalmente na USP. Alguns vieram para a Federal do Paraná. E principalmente para adicionar prestígio à carreira deles, né? Porque eles já tinham feito uma coisa muito importante, que era construir Itaipu, e aí eles precisavam de prestígio, então para isso eles tinham que ser professores numa universidade importante. Bom, é uma coisa meio louca, né? Porque se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o cara é muito bom numa área, as universidades se matam para ter aquele cara como professor, porque ele é muito bom na área, ele vai adicionar prestígio na universidade. Não é o contrário, não é a universidade que vai adicionar prestígio ao professor. Aqui no Brasil, tipo, você vê, por exemplo, nos concursos, os caras se matam para virar professor da USP. Por quê? Porque a USP vai adicionar prestígio à carreira do cara, entendeu? Tipo, ou o cara é médico, ele vai ser professor da UFPR, tipo, a Ana Paula estava concordando comigo, né? Ele vai ser professor da UFPR para depois ele montar o consultório dele e dizer que ele foi professor da UFPR, e aquilo adiciona prestígio à carreira dele. O UFPR é uma instituição, você ser professor e ser uma porcaria de um professor lá, ou você ser um ótimo de um professor lá, não vai mudar se você é um bom médico ou um mau médico. Mas aqui no Brasil, a instituição adiciona prestígio à sua carreira, sendo que a lógica tinha que ser o contrário, né? Se você fosse um bom profissional, as universidades te disputariam. Só que como aqui é tudo fechado, você só pode entrar naquela guilda se for por concurso. Tipo, pessoas muito boas ficam de fora da universidade e pessoas muito ruins se aposentam lá dentro. Então, é até uma coisa interessante que ontem... Eles criarem a DE, né? Tem que ser dedicação exclusiva. Que aí o cara entra lá e morre lá dentro, né? Então você pega, por exemplo, no Departamento de Geografia da Federal, né, Luiz? Todos os professores são dedicação exclusiva 40 horas. Isso quer dizer, a maioria dos professores se dedicam a educar alunos que depois vão querer ser professores universitários. Eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a ideia de um dia virar professor universitário. Depois que eu abandonei essa ideia, né? Tipo, pelo cinismo que eu vi que era dar aula em curso superior, eu achava que os alunos eram muito simples, né? Eu não tinha muito estômago para lidar com aquilo. Mas só que assim, a maioria não vai virar professor universitário, entendeu? Não tem tanta universidade assim, você não precisa de tanto professor assim no mundo. Em compensação, o geógrafo podia ser uma coisa muito útil, né? Não que eu seja particularmente, mas ele poderia ser, né? Poderia ter geógrafos úteis no mundo, né? Mas não do jeito que são formados hoje. E a universidade privada, ela pensa exatamente da mesma forma que a pública. Tanto que você vê que os currículos das universidades privadas, hoje, eles são um espelho dos currículos das universidades públicas. E graças ao MEC, não existe espaço para inovação. Está tudo centralizado. Nesse país está tudo absolutamente centralizado. Então o Anselmo me chama de libertário, né? Porque o que acontece? Eu sou a favor de descentralizar tudo isso, né? Até o Anselmo faz parte do movimento lá, Movimento Brasil Livre, né? E eu falei para ele que eles deviam mudar o nome do Brasil, né? Devia ser Movimento Livre do Brasil, né? A gente tinha que se ver livre de Brasília, né? Acabar com aquele negócio lá, tipo, dar uma autonomia muito grande para os estados e cada um seguir o seu rumo, né? Montava só um exército nacional único e que se dane o resto, né? Porque essa centralização gigante que existe é um absurdo, ela faz isso com a gente. Aí tudo bem, lá na Paraíba eles querem ter tudo centralizado, porque lá na Paraíba tipo, eles acham que os municípios não têm autonomia para definir nada. Tudo bem, que se dane, faça isso. Agora aqui no Paraná a gente acha que pode fazer as coisas melhor, a gente faz as coisas melhor, né?
Mas a ideia é essa, simples. E hoje é isso, é tudo igual. Universidade pública, universidade privada, elas seguem